Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo e nele eu vou contar um pouquinho da minha história e alguns desafios, né, durante essa minha trajetória. Eu me chamo Karen Claro Ferreira, eu tenho 23 anos, eu sou natural do município de Mangueirinha, aqui no interior do Paraná. E quando eu completei 1 ano e meio, a gente foi morar em São José dos Pinhais. Algum tempo depois, a gente foi morar em Tijucas do Sul. Eu lembro que na época minha mãe sempre trabalhou com a Paz, né? Na época não tinha Pai em Tijucas do Sul, ela fundou a Pai lá e eu vivia, né, sempre junto com ela no trabalho. Os dois, né, meu pai e minha mãe, eles são professores. E naquela época, como muitas vezes não tinha onde me deixar, eu lembro que eu sempre estava com eles dentro da escola, na APAE, que foi onde minha mãe sempre trabalhou, né? Ela é formada em educação especial, ela sempre trabalhou nessa área. Quando eu completei 4 anos, meus pais se separaram. E eu lembro que foi um período bem desafiador, né? Eu e minha mãe voltamos de lá. A gente veio morar em Reserva do Iguaçu. E apesar da situação, eu e minha mãe, a gente sempre, né, juntas, eu percebi, assim, que ela nunca deixou a peteca cair, deu conta, né, o quanto a mulher era empoderada, né, o quanto desde aquela época para cá foi criando-se essa força da mulher, onde ela me criou sozinha, dava conta de todas né, as continhas do mês. E eu, desde muito cedo, tive que aprender, né, a dar conta dos afazeres de casa. Então, sou muito grata a ela por tudo que a gente, né, por tudo que Deus nos permitiu passar e que ela me ensinou. E além desse detalhe, dela sempre tendo que dar conta do recado, eu tenho estrabismo desde nascença, né? Nos meus 10 meses de idade, eu usava aqueles óculos que giravam atrás da orelha, né? Que é óculos para bebê. E eu lembro que nós tínhamos que se deslocar de Reserva do Iguaçu até Curitiba para fazer essas consultas, que muitas vezes eram 2 vezes no mês. Né? Eu precisava ter esse tratamento, eu já fiz algumas cirurgias, mas ainda não foi possível a correção total do meu estrabismo, mas eu lembro que na época eu sofria, né, na escola, porque eu usava óculos, cheguei a usar por muitas vezes tampão, né? E eu era chamada de 4 olhos, nananã. Hoje em dia a gente tem um termo para isso, né, que se chama bullying, mas eu já sofria naquele período, né? Então foi assim bem desafiador. Eu brigava na escola, eu erguia a piazadinha na porrada e aprendi, né? Porque a mãe ia lá, surrava e eu acho que eu criei esse juízo, pelo menos acho, né? Acho que eu criei esse juízo, pelo menos acho, né? Mas apesar disso, eu tive uma infância muito feliz, né? A gente morava num lugarzinho maravilhoso, muito abençoado, um lugarzinho calmo, que tinha uma paz, que é a Vila da Copel, onde eu fui muito privilegiada de estar passando, né? De ter passado essa minha infância nesse lugar, né? Que a gente brincava sem ter medo né, da noite chegar. E a mãe tinha que brigar para entrar para dentro para tomar banho, né? E foi um período muito bom. Quando eu completei meus 9 anos, a minha mãe conheceu outra pessoa e ela se casou e a gente veio morar para Foz do Jordão, que é a cidade que eu resido até hoje. E o tempo foi passando, né? Veio a adolescência, alguns namoricos, né? Eu estudava. E na escola eu conheci o Matheus, que é hoje meu marido, né? Na época a gente namorou, namoramos por 1 ano e depois tomamos uma decisão bem desafiadora, que foi de morar juntos. Foi para um lugar muito longe, que foi na frente da casa da minha mãe. E depois de algum tempinho nós já morando juntos, o Matheus recebeu então uma proposta de serviço e eu fui, né, junto com ele, acompanhei ele e como eu nunca tinha ficado longe da minha mãe, eu sempre fui muito apegada a ela por conta dela ter me criado sozinha e tudo mais. Tinha vezes que a gente ficava um bom tempo sem se ver. Nesse período eu quis não desistir, não parar de estudar, né? Eu já tinha o meu ensino médio completo e eu resolvi iniciar minha formação superior, né? Como a mãe é professora, a minha avó é professora, a maior parte da minha família sempre foi, né? Se formaram em pedagogos e eu na época não consegui pensar muito o que eu queria, estava na indecisão, fui lá, né? E me matriculei para fazer pedagogia e eu escolhi o ensino à distância, que para mim ia ser melhor, eu consegui ir uma vez na semana, né? E eu conseguia conciliar.
né? Eu lembro que foi bem difícil, porque muitas vezes chovia e nós tínhamos uma moto e o Matheus sempre me buscava, né, de noite, quando o ônibus chegava. E a gente passou chuva, era barro até chegar em casa, mas foi sofrido, mas foi divertido. E o tempo foi passando e nós decidimos então voltar a morar em Foz do Jordão, né? A gente resolveu voltar, mas começar a trabalhar com vendas. Aquele período que a gente estava trabalhando, né? O Matheus também trabalhando com... Tá. Eu descobri algo que foi surreal, que foi um ponto de partida de mudança na nossa história, que eu descobri que eu estava grávida do Anthony Davi. Foi um momento que eu não sei nem como explicar, assim, sabe? Algo surreal. Eu me senti muito amada por Deus por ter esse privilégio de carregar um serzinho dentro de mim, né? Foi o período da gravidez ali com algumas complicações, mas em outro vídeo eu quero fazer um outro vídeo explicando, né, um pouco mais sobre como foi a minha maternidade e como é hoje em dia. Não tinha sido algo planejado exatamente, mas a gente acalmou nossos corações, deu tudo certo, nossa casa estava em construção, a gente já tinha ali os seus 3 anos de relacionamento, então demos conta, né? E no dia 28 de abril do ano seguinte, de 2016, o Anthony nasceu. Foi uma experiência maravilhosa, algo que eu não consigo explicar para vocês aqui, porque, né, quando Deus permite que você seja mãe, que você tenha esse privilégio, eu acho que a gente se sente muito amada, né? E foi dessa maneira que eu me senti. E eu consegui conciliar, né, a maternidade, a faculdade e o trabalho. Na época a gente trabalhava ainda com vendas. E aí a gente se mudou para nossa casa nova e a gente continuou nosso trabalho com vendas, mas a gente resolveu iniciar um novo projeto, uma nova parceria, tanto eu quanto o Matheus, e trabalharmos juntos. E foi bem legal. Eu conseguia deixar, né, o Anthony e conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo, mas no final do ano de 2017, nós estávamos a caminho da cidade vizinha aqui, que é Candói, e nesse trajeto, eu e o Matheus, a gente sofreu um grave acidente, o qual veio ocasionar a amputação da minha perna esquerda, né? E eu quero, numa outra oportunidade, num outro vídeo, vir aqui contar para vocês como que foi, né? O próximo vídeo vai ser sobre esse tema, como que foi, como que eu aceitei, e como eu me vi a partir dali, e como eu decidi encarar os desafios que a vida me propôs a partir daquilo. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, eu quero que vocês se inscrevam no canal se vocês ainda não estão inscritos. Ativem o sininho para receber notificação. E até o próximo vídeo. Beijo!